Matemática básica, revisão, semana 1. A pergunta 1 exige que você saiba bem o conceito, a definição de número primo. Então, o número primo é aquele divisível por 1 e por ele mesmo. Quais são os números primos pares? O 2. Só existe até agora um número par que é primo, o 2. Cuidado que existem números ímpares que não são primos. Por exemplo, o 9 é divisível por 1, por 3 e por ele mesmo. Portanto, se ele é divisível por 3, ele já sai do conceito de número primo. O 15 é divisível por 1, por 3, por 5 e por 15. Também não está dentro do conceito de número primo. Então, conceito de número primo. Número primo é aquele divisível por 1, apenas por 1 e por ele mesmo. A pergunta 2 fala sobre equações Diofantina. Uma equação Diofantina é uma equação polinomial que permite duas ou mais variáveis assumirem apenas valores inteiros, conjunto dos números inteiros, números positivos e negativos. Não cabem as frações. Apenas números, como diz o nome do conjunto, números inteiros, positivos e negativos. Uma equação linear Diofantina é uma equação entre duas somas de monômios de grau 0 e 1. O que é um monômio? Monômio é aquele que apresenta um só termo. Por exemplo, 12x é um monômio de grau 1. A potência do x é 1, de grau 1. Eu posso também falar que o 6 é um monômio, porque ele poderia estar acompanhado de x elevado a 0. Então, eu tenho uma soma aí de dois monômios. Por exemplo, 12x mais 6 igual a 60. Eu tenho apenas uma variável, que é o x, de primeiro grau no 12x e de grau 0 no 6x elevado a 0. E posso ter uma equação Diofantina com duas variáveis, 12x mais 6y igual a 60. E nesse caso da pergunta 2, temos que analisar se a equação Diofantina ela tem solução. Nosso caso, então, nós temos que o máximo divisor comum de 12 e de 6 também tem que dividir os 60. Então, nós vamos realizar este cálculo para que você observe. Então, vamos lá. 12, vamos fazer o máximo divisor comum de 12 e 6. 12 e 6 são divisíveis, os dois números são divisíveis por 2. 12 dividido dá 6, 6 dividido por 2 dá 3. Como o 2 dividiu ambos os números, eu vou marcar o 2 com um círculo. O 6 e o 3, eles são divisíveis por 3. Também o 3 dividiu ambos os números. Nessa etapa, o 2 só vai dividir o 2. Termina aqui o meu cálculo. Então, o 2 eu não circulo. Agora, eu multiplico aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Então, o máximo divisor comum de 12 e 6 é 6. E nós sabemos também que o 60, ele é divisível. Portanto, eu tenho aqui uma equação Diofantina com uma solução. Tem solução. Então, olha a condição. A condição necessária e suficiente para que uma equação Diofantina na forma ax mais by igual a c tenha solução é que o máximo divisor comum entre A e B também seja divisor de C. Então, eu tenho aqui A, B e resultado. Este é um problema de equação Diofantina e é um problema de interpretação geométrica. De quantas maneiras é possível comprar selos de 10 e 14 reais gastando 100 reais? Inicialmente, nós vamos verificar se a equação montada, ou seja, 10x mais 14y igual a 100, apresenta a solução. Nesse caso, nós vamos achar o MDC de 10 e 14,
que será igual a 2. E sabemos também que o 2 divide o 100. Portanto, se o MDC de 10 e 14 também divide o resultado, essa equação tem solução. Então, vamos chamar o x, vamos dividir inicialmente a equação por 2, que é o MDC dessa equação. Então, 10 dividido por 2 dá 5, 14 dividido por 2, 7, 100 dividido por 2, 50. Vamos trabalhar de forma mais reduzida para o raciocínio fluir melhor. Nós sabemos, né, que o 50 é múltiplo de 5. É só multiplicar 5 vezes 10, 50. Então, se eu chamar o y de 0, eu já tenho uma solução para o problema. Né? Vamos traduzir isso aqui em equações para que a gente possa analisar com outros números. Então, eu vou chamar aqui, x de 10, 5 vezes 10, 50, né? E y de 0. Mas vamos ver se esse problema tem outras respostas. Então, eu vou chamar o x de 10 menos 7k. Eu criei uma constante k. E y igual a 0, né? Mais 5k. E vamos atribuir valores para a constante. Então, se k for 0, o x vai ser 10 e o y vai ser 0, como a gente já afirmou aqui em cima. Se o k for 1, eu tenho aqui, 10 menos 7 vezes 1. 10 menos 7, 3. E se for 1 aqui embaixo, eu tenho que o y vai ser 5. Se eu colocar o k igual a 2, eu vou obter resposta negativa. Como que eu vou comprar menos selo? Não tem condição. Essas respostas negativas aqui não cabem para o problema em questão, que é compra de selos. Portanto, quanto maior for o k que eu colocar, mais números negativos eu vou obter. Portanto, este problema tem duas respostas apenas, né? Tá? Que são quando k for igual a 0 e quando k for igual a 1. Essa questão é bastante interessante, né? Aqui eu tenho que saber regras de potenciação. Então, eu sei que uma potência de potência, eu posso multiplicar os expoentes. Se eu multiplicar os expoentes, eu tenho que 5 vezes 5, né? É 25. Raiz quadrada de 25, vamos marcar aqui com a caneta. 5 vezes 5, aqui eu vou ter uma raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Eu posso também trazer este 5 para dentro da raiz, multiplicando se tivesse o expoente, e tem, né? O expoente 1, 5 vezes 1, 5. Eu teria essa equação aqui, Essa expressão, desculpa. 5 à quinta. 5 à quinta, nós demoraríamos muito para fazer esse cálculo e depois tirar a raiz. Então, eu vou usar propriedade dos radicais. Como eu tenho o índice igual a 2, eu vou diminuir o expoente usando uma propriedade da potenciação. Eu vou colocar um múltiplo de 2, que é o índice da minha raiz, que é o 4. Eu vou fazer 5 à quarta vezes 5 à primeira. Porque eu sei que quando eu tenho multiplicação de potências de bases iguais, eu posso somar os expoentes. Eu teria aqui, 4 mais 1, o 5 de volta. Vamos apagar isso aqui. Portanto, eu posso agora, de acordo com a propriedade dos radicais, separar essas raízes. Eu poderia colocar raiz quadrada de 5 à quarta vezes raiz quadrada, eu separo os radicais, de 5 à primeira, que é 5 mesmo, né? Aqui eu posso simplificar, extraindo a raiz, porque o expoente é maior que o índice. Então, isso aqui me resultaria em 5 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 5, que a gente sabe que 5 é um número primo. Então, essa raiz aqui é um número irracional.
Então, eu não vou achar a solução dessa raiz. Então, eu vou colocar 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Raiz, que eu não vou achar, raiz quadrada de 5, que é a resposta da questão. Tá? Este exercício é de mudança de base. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 na base 5 e nós queremos encontrar qual é esse número na base 10. Então, nós vamos colocar as potências de base 5, representando cada um dos algarismos da base 5. Então, eu tenho 1 vezes 5 ao cubo, mais 2 vezes 5 ao quadrado, mais 3 vezes 5 à primeira, mais 4 vezes 5 elevado a zero. 5 ao cubo, 125. 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. 3 vezes 5, 15, mais 4. Todo número elevado a zero é 1. Então, 5 elevado a zero é 1, 4 vezes 1, 4. Somando, nós temos que o número 1, 2, 3, 4 na base 5 equivale ao número 194 na base 10. Na multiplicação de um número x por 2/3, obteve-se o número 3,562. A soma dos algarismos do número x é... Bom, então nós temos 2/3 multiplicado por um determinado número x resultou no valor 3,562. Resolvendo essa equação, nós vamos passar o 2/3 para o segundo membro da equação. Eu poderia passar 2/3 dividindo o 3,562, mas também posso passar multiplicando o inverso da fração. Ao invés de dividir, eu multiplico pelo inverso da fração. Se a fração é 2/3, eu multiplico por 3/2. E fazendo os cálculos, nós obtivemos 5,343. Vamos somar os algarismos do número 5,343. Então, a resposta é 15. Nesse exercício, nós temos que o x é o resultado da divisão desses dois números racionais. Então, eu posso colocá-los na forma de fração, posso transformá-los em números inteiros multiplicando ambos por 1000, que eu tiro a vírgula, e fazendo a conta, eu tenho como resultado 30. E 3 mais 0 é igual a 3, que é o resultado final. Nós temos aqui que aplicar nesse exercício, que são a divisão de duas raízes quadradas, nós podemos usar a propriedade das radicais. Quando eu tenho a divisão de duas raízes, eu posso juntá-las em uma única raiz. Então, raiz de 5 dividido por raiz quadrada de 180 é o mesmo que raiz quadrada de 5 sobre 180 avos. Simplificando tudo por 5, eu teria raiz quadrada de 1/36 avos. Aqui eu posso novamente separar. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 36 é 6. 1/6 é um número fracionário, portanto, ele é um número racional. Vamos lembrar também que o conjunto dos números racionais ele é formado por todos os números naturais, 0, 1, 2, 3, etc., mais os números positivos e negativos, mais todas as frações e todos os números decimais, exatos, exemplo, 0,15, ou uma dízima periódica, 0,33333. Todos esses números são racionais. Nesse exercício, cabe lembrar que a raiz quadrada de qualquer número primo, lembrando que número primo são aqueles divisíveis por 1 e por ele mesmo, apenas, né? Então, toda raiz quadrada de um número primo é um número irracional. Número irracional é aquele que tem a parte decimal infinita e não periódica. Por exemplo, o número 2,34, 65, 96, etc, etc, é um número irracional. O π é um número irracional.
A raiz de 3 é um número irracional. A raiz de 11, raiz quadrada, é um número irracional.